Olá, pessoal. Aqui é o professor Antônio Júnior falando. Venho por meio desta videoaula, pessoal, revisar com vocês alguns tópicos de introdução ao estudo das soluções que nós estudamos em aulas passadas, né? Eu resolvi gravar essa videoaula, pessoal, porque na nossa última aula de semana passada, dessa semana, na verdade, nesta segunda, tivemos um problema com a conexão de internet à tarde e eu não pude fazer aula síncrona ao mesmo tempo com vocês. Então, eu decidi gravar essa videoaula, principalmente para aqueles alunos que não puderam participar da aula remota nesta segunda-feira, e também vai servir para todos os alunos e demais que participaram da aula remota para poder revisar, consultar, tirar alguma dúvida sobre conceitos introdutórios no estudo das soluções. Então, pessoal, quando a gente começa a estudar sobre soluções químicas, a gente precisa ter ideia inicialmente no conceito de mistura, tá? Na química, a mistura é a junção de duas ou mais substâncias químicas ou espécies químicas que são conhecidas, tá ok? E quando eu junto duas ou mais substâncias químicas, eu tenho uma mistura química. Por que a gente inicia o estudo de soluções falando sobre misturas? Porque a solução química, ela surge através de uma mistura. Quando nós trabalhamos misturas químicas, nós temos dois tipos de misturas químicas. A mistura do tipo homogênea e a mistura do tipo heterogênea. Ambas possuem conceitos bem definidos e diferentes, tá? Como é que a gente pode definir uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea? A mistura homogênea, ela possui um único aspecto visual, ou seja, você junta duas ou mais substâncias e depois que você junta essas duas ou mais substâncias diferentes, após a junção, se transformou em uma mistura química, você não consegue diferenciar qual substância é da outra. Ou seja, após a junção dessas duas ou mais substâncias, você cria uma mistura de um único aspecto visual, o que a gente denomina de uma única fase. Então, quando na mistura tiver apenas uma única característica, um único aspecto visual ou uma única fase, em toda a sua extensão, esta mistura é do tipo homogênea. Entre outras palavras, mistura homogênea é quando você, após juntar essas substâncias químicas diferentes, você não consegue diferenciar uma substância da outra, tá? Já quando você junta duas ou mais substâncias diferentes, e mesmo após de juntá-las, você consegue identificar quem é a substância A, quem é a substância B, por exemplo, consegue diferenciar qual substância é da outra, então você tem uma mistura heterogênea. Ou seja, a mistura vai possuir dois ou mais aspectos visuais diferentes. O que a gente costuma dizer que essa mistura vai possuir duas ou mais fases diferentes, tá? Então, quando essa mistura tiver mais de uma característica diferente em toda a sua extensão, e você consegue diferenciar as substâncias químicas que você juntou para formar a mistura, você tem uma mistura heterogênea. É importante dizer, pessoal, que uma solução química, ela surge com a formação de uma mistura química. Entretanto, só é considerado solução química quando a sua mistura for do tipo homogênea. Agora, lembre-se que na química, para toda regra, existe uma exceção. Você pode obter misturas heterogêneas através de soluções químicas homogêneas, tá bom? Que daqui a pouquinho vocês vão ver como é que a gente obtém essa mistura heterogênea de uma solução homogênea. Mas, a priori, só é considerado solução química misturas químicas do tipo homogêneas, tá bom? E nunca heterogêneas. Um outro conceito muito importante que eu quero mostrar para vocês, que também é diferente de solução química, é o conceito de dispersão. Lembra, uma solução química surge com uma mistura do tipo homogênea. Já quando você tem uma mistura com características diferentes da mistura homogênea, você pode ter uma dispersão química ou dispersão coloidal, como é comumente conhecida e chamada. Agora, o que é uma dispersão?
você tem duas ou mais substâncias químicas diferentes e você vai juntá-las. Após você juntar essas duas substâncias químicas diferentes, uma dessas substâncias, ela se agrega na outra, ela se mistura na outra, tá? Só que ela não se desfaz por completo. Na solução química, acontece o contrário. Quando você mistura ou junta duas substâncias químicas, uma dessas substâncias, na solução, ela é dissolvida pela outra. Entre aspas, ela desaparece na outra. Na dispersão, isso não acontece, tá? Na dispersão, é como se você tivesse uma mistura do tipo heterogênea, ok? Onde você vai conseguir diferenciar qual substância é da outra, identificar, por exemplo, quem é a substância A, quem é a substância B. Entretanto, nenhuma das substâncias vai ser dissolvida na outra, tá? Então, tenho em mente que dispersão química ou dispersão coloidal, também como é conhecida, é totalmente diferente de uma solução química. Na solução química, ela vai ser formada somente por misturas homogêneas e um dos componentes da solução se dissolve no outro. Na dispersão, você vai ter uma mistura heterogênea, onde um dos componentes dessa dispersão não vai ser dissolvido ou desmanchado pelo outro, entre outras palavras. Tudo bem? Então, uma solução química, pessoal, é formada por dois componentes principais, quando você tem uma solução química formada. Nós temos o solvente e o soluto. Quem é solvente e quem é soluto? Solvente é aquela substância que vai dissolver a outra, que está junto. E soluto é aquele que vai ser dissolvido pelo solvente. Então, lembra, para você fazer uma solução química, você precisa ter em mente que uma das substâncias vai ser dissolvida, vai ser desmanchada, entre aspas, e a outra vai dissolver a primeira. Quem é dissolvida é o soluto, quem vai dissolver é o solvente. Em todas as soluções que nós iremos estudar nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com um único solvente, que é a água, que é conhecida popularmente como solvente universal. E a maior parte dos solutos trabalhados serão solutos no estado sólido de agregação. Tudo bem? Então, continuando. Quando se trabalha com solução química, tem um conceito muito importante que vai caracterizar uma solução, que é chamado de coeficiente de solubilidade, tá? Esse coeficiente de solubilidade, ele é muito importante para identificar a solução química, entendeu? Como assim? O coeficiente de solubilidade é que vai dizer se a sua solução é do tipo insaturada, saturada ou supersaturada, ok? Olha esse exemplo bem aqui para a gente identificar e entender um pouco mais sobre coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto máxima que você pode ter, que será dissolvida em uma certa quantidade de solvente. E isso para você obter uma solução perfeita, equilibrada. Que no estudo das soluções, uma solução perfeita e equilibrada vai ser aquela considerada do tipo saturada. Então, olha esses dois primeiros exemplos aqui. Eu tenho 350 gramas de cloreto de sódio, que eu vou diluir e misturar em 1.000 gramas de água. Misturando e adicionando esses 350 gramas de cloreto de sódio nesses 1.000 gramas de água, ele consegue ser dissolvido completamente. Até aí, eu tenho uma solução do tipo, ok. Digamos que eu aumente a proporção e quantidade de soluto de cloreto de sódio. De 350 gramas, eu fui para 380 gramas, dissolvidos na mesma quantidade de água. Eu consegui dissolvê-lo totalmente, tá? Até aí, eu tenho uma solução que eu digo que está ok. Digamos que eu aumente mais um pouco. De 380, eu fui para 400 gramas de cloreto de sódio. Quando eu dissolvo esses 400 gramas de cloreto de sódio na mesma quantidade de água,
eu consigo dissolvê-los. Só que depois de um certo tempo, eu tenho uma formação aqui do que eu chamo de corpo de fundo. Ou seja, a quantidade a mais de cloreto de sódio adicionado não vai conseguir ficar por muito tempo dissolvida no solvente. No início, ele até é dissolvido, só que a quantidade de solvente, que é 1.000 gramas de água, não é essencial ou não está equilibrado com o soluto para dissolvê-lo por completo por um tempo indeterminado. Então, depois que a minha solução descansa, depois que passa um certo tempo da forma que esse cloreto de sódio foi dissolvido, eu tenho a recristalização e formação de novo de cloreto de sódio no estado sólido. É como se esses 20 gramas a mais de cloreto de sódio que foi dissolvido voltasse para o seu estado sólido de novo e se depositasse no fim da mistura, formando o que nós chamamos de corpo de fundo ou solução coloidal, como também pode ser chamada. O que isso significa? Significa dizer que 400 gramas de cloreto de sódio não consegue ser dissolvidos por 1.000 gramas de água. Ou seja, eu ultrapassei o valor máximo de cloreto de sódio que consegue ser dissolvido em 1.000 gramas de água. Tá? Até 380, eu consigo dissolvê-los por completo, sem formação de corpo de fundo. Mas quando eu passo de 380, os 20 gramas a mais que fizeram chegar nos 400 que eu adicionei, voltam ao seu estado sólido, voltam a se cristalizar e a virar corpo de fundo. Ou seja, a minha quantidade máxima de cloreto de sódio dissolvido em 1.000 gramas de água tem que ser, no máximo, 380, e não mais do que isso. Isso significa dizer que eu cheguei no coeficiente de solubilidade ou simplesmente solubilidade máxima do meu cloreto de sódio, tá? Que é a quantidade máxima de um soluto capaz de ser dissolvido por uma certa quantidade de solvente, a uma determinada temperatura e pressão, tá? Todo soluto, pessoal, toda solução vai ter o seu coeficiente de solubilidade, que é te dado. Através dele é que tu vais identificar que tipo de soluções tu tens para trabalhar. Se é insaturada, saturada ou supersaturada. Vou te dar um exemplo aqui. Se eu colocasse um valor menor que 380 gramas de cloreto de sódio, todo soluto, tá, seria dissolvido nessa quantidade de água. Entretanto, a minha solução não estaria equilibrada ainda. Se eu colocar uma quantidade maior desse valor de 380 de sal de cozinha nessa mesma quantidade de água, ele conseguiria ser dissolvido por completo no início. Só que depois de um certo tempo, uma parte, que é a parte excedente, colocada a mais, voltaria para o seu estado sólido e viraria corpo de fundo. Ou seja, a minha solução também não seria equilibrada. E se eu colocar a mesma quantidade de soluto, seguindo a risco o seu coeficiente de solubilidade, aí sim eu teria uma solução equilibrada perfeita. Deu para entender essa parte? Então, coeficiente de solubilidade de uma solução é que vai te dizer como a tua solução vai se comportar e o tipo de solução que tu vais ter para trabalhar. Então, sobre os tipos de soluções que nós temos dos 3 tipos. Primeiro tipo, insaturada, é quando você tem uma quantidade de soluto menor que o máximo permitido pelo coeficiente, de solubilidade que é te dado. Ou seja, se o meu coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, NaCl, que é o sal de cozinha, diz que é 380 gramas para 1.000 gramas de água, então, se eu colocar uma menor quantidade, menor do que esse valor de sal de cozinha, na mesma quantidade de água, a minha solução vai ser fraca, inútil, insaturada,
tá? Porque eu vou ter uma quantidade de solvente muito maior que a quantidade de soluto máximo que esse solvente comporta para ser dissolvido. Agora, se eu obedecer à risca o meu coeficiente de solubilidade, e quando eu tiver uma quantidade de soluto igual ao que diz o próprio coeficiente de solubilidade da solução, aí eu digo que eu tenho uma solução perfeita, equilibrada, que é chamada de solução saturada. Tudo bem? E quando eu tenho uma quantidade de soluto que seja maior, que ultrapasse o valor máximo permitido pelo coeficiente de solubilidade, eu tenho uma solução que se chama saturada, tá? Ou seja, solução saturada, solução muito forte, que não está equilibrada, porque é muito soluto para pouco solvente. O soluto ultrapassou a quantidade máxima que o solvente suportaria para dissolver. Agora, muita atenção aqui, tá? Porque existem soluções saturadas e existem soluções supersaturadas, perdão, e existem soluções saturadas, mas com corpo de fundo. Como assim, professor? Vou dar uma dica. Uma solução saturada com corpo de fundo, ela surge através de uma solução saturada. Não entenderam? Vou dar um exemplo, tá? Você tem um copo com água e você vai adicionar nesse copo com água uma solução em pó no estado sólido, um suco qualquer, entendeu? Sabendo que o coeficiente de solubilidade daquele suco é de 500 gramas para 1 litro de água, tá? Então, ou seja, 1 litro de água consegue dissolver no máximo 500 gramas de soluto de suco em pó. Só que você não coloca 500 gramas nesse litro de água. Você vai colocar 600 gramas de suco, que é o soluto, nesse litro de água. Ou seja, a sua quantidade de soluto ultrapassou a quantidade de limite que dizia o seu coeficiente de solubilidade. Estão entendendo o raciocínio? Tá. Você misturou, fez o suco, você percebeu que o seu suco ficou muito forte, muito doce, muito azedo, com um cheiro muito forte. Ou seja, todo o suco, após a mistura feita, foi dissolvido. Então, nesse caso, como a quantidade de soluto foi superior ao coeficiente de solubilidade, você fez uma solução supersaturada, tá bom? Depois de um certo tempo, quando a solução descansou, esfriou e tudo mais, você percebeu que uma parcela de soluto, que é o suco que nós estamos usando como exemplo, se solidificou, voltou ao estado sólido e se depositou no fundo do recipiente. Essa quantidade de suco, que é o soluto, que voltou para o estado sólido, virou corpo de fundo, tá? E justamente foi a quantidade excedente superior ao coeficiente de solubilidade, que era de 500 gramas de água, que é de 500 gramas de soluto para 1.000 gramas, para 1 litro de água. Vocês estão entendendo o raciocínio? O que eu quero dizer? No início, você fez uma solução saturada, com 100 gramas a mais de suco, 100 gramas maior do que o seu coeficiente de solubilidade. Esses 100 gramas a mais, depois de um certo tempo, se cristalizou, virou corpo de fundo, se depositou no fundo do recipiente. E o que ainda ficou dissolvido foi os 500 gramas de suco, que é o valor igual, idêntico ao coeficiente de solubilidade daquela mistura, daquele suco. Ou seja, a sua solução supersaturada, que você fez no início, depois de um certo tempo, virou uma solução saturada. Só que a quantidade excedente de soluto voltou a se cristalizar, voltou ao seu estado sólido e se depositou como corpo de fundo. Deu para entender, então? Toda solução saturada,
ela pode se tornar, ou melhor, perdão, toda solução supersaturada, ela pode se tornar saturada, só que vai ter como resultado um corpo de fundo formado, que é o valor excedente que foi colocado de soluto. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso, tá? Soluções supersaturadas podem se tornar saturadas após um resfriamento ou quando essa solução descansa, que a parcela excedente de soluto volta a se cristalizar, virando corpo de fundo. E o restante de soluto, que foi dissolvido, permanece dissolvido, dando a característica de saturação da solução. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, são alguns exemplos de exercícios envolvendo o coeficiente de solubilidade, tá? Esses exercícios, eu respondi alguns em aula presencial, mas eu vou separar uma aula remota, online, síncrona, ao mesmo tempo com o pessoal de presencial, de resolução de exercícios envolvendo coeficiente de solubilidade. Tá? Nos exercícios envolvendo o coeficiente de solubilidade, nós trabalhamos muito com regra de 3 matemática, que vocês vão ver que não é difícil. Basta ter raciocínio lógico e interpretação dos problemas de soluções químicas. E para finalizar, eu quero apresentar para vocês um conceito de análise de soluções através de gráficos, na qual nós chamamos de curvas de solubilidade. Tá? Uma curva de solubilidade, ela mostra um tipo de solução química que pode ser saturada, que pode ser insaturada ou supersaturada, que pode ser crescente ou decrescente, tá? Mas através dessa curva e os pontos ditos nessa curva, você pode destacar qual a classificação ou tipo de solução que você tem. Então, por exemplo, aqui, na imagem do nosso gráfico, esta curva bem aqui crescente, que é uma semiparábola, ela representa um determinado tipo de solução. Eu posso marcar quaisquer pontos em quaisquer posições desse gráfico, entendeu? Cada ponto, dependendo da posição que ele está, pode representar um tipo de solução. Os pontos que estiverem em cima da linha da curva, como por exemplo o ponto Y, bem aqui, que o meu mouse está apontando, que significa dizer que neste ponto aqui, nesta região aqui do meu gráfico, que está em cima da curva, a minha solução é equilibrada, ou seja, a minha solução ela é saturada. Se eu marcar qualquer ponto acima desse gráfico, eu vou ter um ponto que representa uma outra solução, mas uma solução supersaturada, quantidade de soluto maior que a quantidade de solvente permitida. E se eu marcar qualquer ponto embaixo desse gráfico, eu vou ter uma solução insaturada, quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade da solução em questão e também inferior à quantidade de solvente descrita, tá bom? A análise de gráfico não é difícil, basta você ver em quais curvas você está analisando. Se eu tivesse uma curva acima dessa primeira, esta curva acima, comparada com a curva anterior, representaria uma solução supersaturada. Se eu tivesse uma outra curva abaixo desta primeira, a curva abaixo, comparada com esta primeira, que é aqui, que está nesse gráfico, representaria uma solução insaturada. Isso é só para a gente identificar no gráfico que tipo de solução eu vou visualizar, eu vou trabalhar. Soluções saturadas, supersaturadas ou insaturadas. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso resumo conceitual de soluções. De conceito, é somente isso que vocês precisam saber. E eu peço, tenham em mente esses conceitos, classificação de soluções, curva de solubilidade, porque é através desses conceitos que a gente analisa matematicamente essas soluções, tá bom? Na próxima aula, nós vamos trabalhar com esses mesmos conceitos de soluções, só que através de problemas químicos.
tá? Eu espero poder encontrá-los tanto presencialmente quanto virtualmente na nossa próxima aula para a gente dar continuidade. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Grande abraço a todos.